Pode o quê? Oi, gente, tudo bem, Panela? Como é que vocês estão? Mais um episódio, hein? Boa tarde, boa noite. E aí, Rê, só falta você falar oi. Eu vou falar no lugar dela. Olá, Fala, Ronaldo. bom dia, boa noite, uma boa tarde, uma boa vida para todos. Uma boa vida para todos, adorei. Sistemicamente bem? Sistemicamente Todos? bem. Ah, então tá bom. Gente, mais um episódio da nossa série Tempo de Semeadura. Essa contribuição para o começo do ano que a gente achou tão necessária. E eu já vou começar com a frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Mahatma Gandhi. E hoje, especialmente, o tema do nosso episódio é servir. O servir, a gente gosta no sistêmico de usar o servir ao invés do propósito, né? O propósito que tanto se fala, que tanto as pessoas hoje em dia perseguem e que eu, particularmente, eu acredito que é muito mais simples. E também é grande e intenso, mas é muito mais simples do que você possa imaginar. Então, que a gente possa, nesse momento, contribuir com o servir, ou vocês entenderem o servir de vocês. Eu já vou adiantar aqui uma coisa que a minha percepção de vida trouxe. Vai lá quando você era criança e lembra o que você mais gostava de fazer. Eu já descobri que o Ronaldo ele gostava de aparecer. Eu adorava também. E você, Cris, você gostava de aparecer? Eu gostava. Tem cara também. Lógico, todo mundo do signo de fogo aqui. Todo mundo gostava de aparecer. E todo mundo aqui era metido a ser bonzinho, salvador, alguma coisa assim? Sim. Então, aí eu acho que é um começo. É um começo. E a partir dessa entrega, desse olhar para essa criança, você vai descobrir muita coisa. Você vai sair até um sorrisinho de dentro de você, igual o Ronaldo está sorrindo agora, a Rê, a Cris, porque foi assim que eu, na verdade, eu já sabia qual era o meu servir, mas eu tive como se fosse uma confirmação. Eu fiz um curso, enfim, e teve um determinado momento que foi sugerido para a gente fazer como se fosse uma regressão no momento X. E eu descobri o quanto era importante para mim ajudar as pessoas. E depois, a confirmação também do direito, nesse caso, de que o quanto eu queria servir pontualmente com a justiça. As coisas elas mudam ao longo do tempo, né? Como você se coloca, inclusive relacionado à justiça. Mas assim, eu achei tão lindo isso. Então, no mínimo, volta para tua criança. Volta para tua criança. Pelo menos é assim que foi a minha história e a de vocês. Assim, de uma forma bem fluida, né? Nesse silêncio, eu vou tomar a palavra, então, tentar servir um pouco aqui. Pode ser? Pode. Eu acho legal essa relação com a nossa criança, porque quando a gente é criança, a gente quer fazer tudo, né? A gente quer ser tudo, a gente não tem limite. E depois a gente é ensinado que a gente precisa ter um emprego, ter segurança, e às vezes dá certo isso, você acaba tomando um caminho que você conseguiria, às vezes não, às vezes você acaba indo por um caminho que você não se satisfaz, porque você não explora todo o seu talento. Você ficou naquele resultado, segurança, ter segurança é um resultado,
e você não faz aquilo que você gosta. E quando você serve mais? Quando você faz aquilo que você gosta. Uhum. Quando você faz aquilo que você gosta, você faz com... Normalmente, quando você gosta de algo, você já tem uma predisposição para fazer aquilo, para aprender sobre aquilo, para ser curioso sobre aquilo, para fazer aquilo e não ver o tempo passar. É muito melhor. Só que quando a gente cresce, a gente precisa ser adulto para servir melhor e às vezes a gente tem que pensar muito bem nisso e esquecer um pouquinho o resultado financeiro, a nossa satisfação exclusiva. Perceber, vamos trazer um pouquinho aqui, já que a gente está falando de começo de ano, né? De abundância e tudo mais, que quando você se coloca a serviço da vida, a vida também se coloca a seu serviço. Significa que você não vai ter problema? Claro que vai, né? Todo mundo vai ter, e nada é por acaso. Mas quando você se coloca a serviço das outras pessoas, as outras pessoas vão querer o seu serviço e vão estar dispostas a pagar por ele, a estar perto de você. E aí é uma via de mão dupla que, além de ter a contraprestação, a realização profissional e financeira, tem a realização pessoal, de saber que você está servindo a vida. Né? E Bert falava muito isso, de estar a serviço da vida. A gente está a serviço da vida. E como que a gente serve melhor? Vivendo bem, servindo bem, estando de bem com a vida. Uma criança, ela está de bem com a vida. Quando a gente cresce, aí vai se perdendo nos emaranhamentos e a gente acaba fazendo de tudo, ou para pertencer, ou se põe numa postura de arrogância e fere a ordem da hierarquia, ou, às vezes, nessa busca, a gente só quer tomar, esquece do equilíbrio, ou, às vezes, se fecha, até para pertencer, se fecha a receber. E, às vezes, você tem que receber para poder servir. Isso é muito importante. Então, estar a serviço, já que a Débora falou de propósito também, quando você define o seu propósito dentro daquilo que você gosta, que você tem uma facilidade, e põe isso a serviço, qual é a contribuição que eu vou dar com aquilo? Pode ser lavando roupa, pode ser estacionando carros, você está se colocando a serviço. Quando você faz isso com amor, faz bem feito, você vai se destacar. Mas também pode ser como um terapeuta, como um advogado, como um juiz, como uma... E por aí vai. Né? Você se coloca, o foco é o agora, a ação do que? A ação de servir, de satisfazer na ação em si. Tá? Essa é a minha contribuição, por enquanto. Muito boa contribuição, Ronaldinho. E você falava e vinham algumas das suas palavras mexiam comigo aqui, né? E eu entendo que o propósito é a vida em si. E a gente não tem um propósito, a gente pode ter vários propósitos. É aquilo que traz significado para o nosso mundo, aquilo que traz significado para a nossa vida. E eu tenho também, assim, comigo e para a minha vida, que sempre é o meu para quê. Não é nem o meu porquê, é o meu para quê. Para que eu faço o que eu faço? Para que eu entrego esse trabalho, para que eu faço... E sempre tem muito... e a gente vai olhar, sempre está muito focado com o nosso sistema primário. Um dos meus propósitos da vida, na minha vida, é criar os meus filhos bem. Então, muito do que eu faço é para eles. Então, é o meu propósito de vida também. Então, a gente vai olhar que o propósito ele pode estar no trabalho, o propósito ele pode estar na família, o propósito pode estar no lazer, o propósito pode estar no esporte. Para que você faz o que você faz. E aí você serve. Quando o Ronaldo fala em servir, o que eu faço e como isso melhora a vida das pessoas? Se o que eu faço melhora a vida das pessoas, o resultado ele vem, porque eu sou contribuição para o mundo. E é fazendo o ofício que for.
né? O trabalho que for. Às vezes é uma conversa com um amigo, é no olhar para uma outra pessoa. Ontem eu ouvi também algo que isso é propósito. Eu estava numa reunião de trabalho e a pessoa fala assim, tal profissional, né? Ele contribui para a minha vida que quando ele me olha nos olhos, parece que ele me reinicia. Muito bom. Né? Aí falava com esses profissionais, eu disse, não está ali nas atribuições do assistente social que ele olha nos olhos de alguém e reinicia, mas é o teu fazer com amor, o teu estar a serviço daquela vida que está ali à sua frente, sem expectativas, sem querer mudar aquela vida, que você entrega para ela algo que é precioso. Então, é se colocar a serviço, o que eu contribuo aqui no meu lugar para a vida de uma outra pessoa. Aí pode ser vendendo batom. Justo. Não vende batom. Entrega autoestima. Sim. Então, a gente consegue ver o significado daquilo que a gente faz. E o que isso é para a minha vida e para a vida do outro. Então, é servir. Eu estou a serviço da vida. Entregando isso também através do meu trabalho. É o que eu sinto, isso calou em mim, Cris. Você enxerga altruísmo em qualquer servir, né? Você consegue entender que é incrível. Você vende um batom e você está contribuindo com a autoestima daquela pessoa, daquela mulher, e a partir disso, isso vai reverberar na vida das pessoas que estão com ela e assim sucessivamente. Parece pouco, pequeno, mas não é. Nenhum trabalho é pequeno. Nenhum trabalho. E esse para quê é fundamental. Eu também tenho essa questão do, assim, você educar o seu filho, a educação do meu filho é uma coisa extremamente importante, é o meu propósito também, que a gente vai entregar para a sociedade pessoas felizes, prontas, com essa certeza também de que vão contribuir, com o seu servir. É perfeito, perfeito. E não é tudo isso, gente. Tá? Existe uma grande fantasia nisso tudo e vamos parar com isso. Fala, Rê. O servir tem várias formas, né? E nós estamos falando, a Cris já falou, você já falou da maternidade. E eu vi uma frase do Bert, que essa frase... Retravou. Acho que ela travou. Talvez, não sei se essa frase que ela traz de Bert, mas agora quando ela falou de Bert, né, a gente falou da maternidade. E a gente serve o mundo através dos nossos projetos também, né? Eu coloco a vida adiante através dos filhos ou através dos nossos projetos. Então, o teu trabalho é fazer a vida seguir adiante. Justo. Né? Então, também está ali o servir. Servir é tudo, né, gente? O servir é tudo. Você acorda servindo. Aqui, que queria trazer uma frase daqui, que não está no livro, deve estar no livro da Sofia, mas ela falou no treinamento que ela esteve aqui no Brasil, que ela coloca assim, ela fala assim, nas anotações, tá, gente? Tá aqui, ó. Ela fala assim, use todo o seu amor e toda a sua força, use o seu potencial para servir. Mas não fique pensando muito aonde isso vai te levar. Quando você está a serviço da humanidade, você não precisa olhar para o dinheiro. Aqui falando no aspecto profissional, né? O dinheiro vai te seguir. Ela fala muito isso, é verdade. E aí, é interessante essa colocação, porque aí, quando a gente pensa em propósito, em servir, a gente pensa sempre na parte profissional, mas na vida a gente exerce vários papéis. E para cada papel, você pode definir um propósito. Sim. Hoje, meu papel como marido é ser o melhor marido que eu puder ser, nas condições que eu tenho, de coisas que eu aprendi e que eu possa aprender. O melhor pai, o melhor servidor, né, na parte do serviço público, o melhor amigo.
uma pessoa que contribui, uma pessoa que cuida do próprio corpo, para ter saúde, ter força, para servir mais. Então, para cada, não fica romantizando demais a descoberta do seu propósito, né? Entrega. Pense naquilo que você gosta, você tem uma facilidade, aquilo que você faz que vai servir. E dentro desse servir, você possa construir, na parte profissional, o modelo econômico, financeiro, e nas outras partes, aquilo que vai te trazer essa plenitude, esse resgate. Né? Você vai deixar esse legado. Mas não se preocupando que as pessoas vão falar lá no final. Não, mas você usar todo o potencial agora. Né? Se você Cada serve, passo. Ronaldo, eu sempre falo, olha, se você serve com todo o teu potencial, com todos os teus talentos, você não nega os teus talentos, né? Você não nega, você serve com tudo que você tem de grandioso e verdadeiro e maravilhoso dentro de ti, todos vão te querer. É verdade. Fala, Rê. Aí o dinheiro vem. Eu venho. Fala, Rê. Vem em mim! Senhor! Eu tô caindo desde a hora que eu entrei. Não cai mais, Rê, não cai, não cai. Eu não vou cair mais. Então, eu estava falando do servir, a Cris e a Débora estavam falando da maternidade, né? E eu lembrei de uma frase que eu tenho anotado do Beth aqui, que somente quando a fruta madura cai da terra e desprende, aquilo que serve aquilo pode servir o futuro. Né? O que ele quis dizer com isso? É lógico que ele é um filósofo, vai ter várias interpretações, né? Eu consigo linkar isso com a maternidade, porque a maternidade é a forma de servir mais desinteressada possível que existe, né? Porque você cuida, você zela e você entrega. Você entrega sem Nossa, tô acabada já. Sem querer retorno para você, né? O retorno nunca é para você, o retorno é só para o próximo, o retorno é para o seu filho. Então, essa é a verdadeira forma de servir. Esse é o verdadeiro sucesso. Né? Esse é o servir interessado, porque é do seu filho, mas que vai para o desinteressado. Né? Aí, quando ele diz que essa fruta você só pode servir no futuro, quando essa fruta amadurece. Tá, eu não tenho marcado, então eu não vou conseguir passar direitinho. Quando essa fruta amadurece, cai ao chão, ela não pertence mais, essa fruta. A Renata... Ela já está no futuro. Ela não faz parte mais da sua família. Né? E quando alguém comer aquela fruta, como diz a minha professora, Cristina Florentino, quando alguém comer aquela fruta, ela nem vai lembrar que vem de você. Ela nem vai falar o seu nome. Só que você não vai estar mais preocupado com isso, de falar o seu nome. Porque você já deu frutos e o seu fruto já vai estar servindo ao futuro. Você entendeu? Ele já está de um tamanho muito maior. Ninguém vai lembrar o seu nome, mas o seu servir já vai estar com ele. Então, esse é o verdadeiro servir desinteressado. É lógico que aqui a gente estava falando, tem vários servir, nos livros do Bert, tem vários tipos de servir. Então, mas como foi falado pela Cris, pela Débora, esse servir da maternidade, eu lembrei dessa frase do Bert, que eu gosto muito, já li várias vezes. E estou passando para vocês o que eu aprendi, como a Cris falou. Temos que passar o que... Mas essa metáfora que você trouxe é fantástica. Ela se encaixa nas outras situações também. Todas. Inclusive na profissional, porque quando você recebe um talento e você materializa isso no seu dia a dia, você está passando para frente. Sim. E a fruta ela vai cumprir o seu papel. A árvore vai cumprir ela já cumpriu. Porque vai servir como alimento, mas aquelas que não são comidas também vai ter um papel de novas árvores. Aí fiquei pensando assim, por exemplo, quando você faz um aplicativo, você precisa fazer aquele aplicativo para ajudar
ajudar as pessoas. E você faz esse aplicativo, ele ganha o mundo. E ninguém mais sabe quem fez aquele aplicativo, mas aquele aplicativo está ajudando milhões de pessoas. Só que ninguém sabe que é você quem fez, né? Você serviu. Sim. A fruta caiu, acabou, não faz mais parte de você. E você não está preocupado que aquilo lá, né, é teu. Ô, meu, lá é meu. Como assim ninguém quer? Pô, tá usando, mas aquilo lá foi eu que fiz. Né? Você não está com aquela vaidade, com aquela preocupação. Só que é muito lindo você ver também as sementinhas também, né? Sim. É a coisa mais linda. Você falando da maternidade, enfim, comecei a linkar. Num determinado momento da minha vida, eu tive uma empresa com a minha irmã e, assim, eu entendia como meu propósito exercer a minha função social. Eu falava isso, que a empresa tinha função social, eu tinha isso de verdade dentro de mim, de ter funcionários. E eu me senti extremamente útil, não só de colocar o meu produto no mercado, mas sendo empregadora. Eu estou arrepiada lembrando disso. E tinha uma menina, ela era realmente uma menina, que ela trabalhava comigo, né? No comercial, especialmente, e no administrativo. E eu olhava para ela e falava assim, essa menina é um talento, ela é muito boa, enfim. Hoje, depois de muitos anos, eu vejo essa menina despontando no mundo e teve um dia que eu mandei uma mensagem para ela e eu falei assim, porque a gente vê que a pessoa se identifica e ela acaba, entre aspas, repetindo muitas coisas que ela aprende, lógico. Aí eu falei, eu tô muito feliz de ver você desse jeito, muito feliz, você não tem ideia. E aí ela me respondeu assim, Dé, você me ensinou muito, eu te agradeço. Mas não foi para eu receber a gratidão dela que eu mandei a mensagem, mas eu fiquei muito emocionada, porque esse também é um dos meus propósitos. Sim. Fazer a diferença na vida das pessoas. Então, Estou emocionada. Débora, percebe, então, olha que exemplo bem interessante para a gente levar para a nossa vida todos os dias. Tudo, absolutamente tudo que você faz está a serviço. A questão é, está a serviço para o que leva a pessoa para o mais ou leva para o menos? Justo. E o trabalho, né? Agora tu falou da empresa, também posso estar pensando assim, ai meu Deus, mas eu tenho uma empresa que vende carros, né? Eu tenho uma concessionária, mas eu tenho funcionários, eu estou servindo também, porque as pessoas que estão trabalhando ali têm as suas famílias, o dinheiro, a renda que gera ali, chega em outras pessoas. Isso é estar a serviço da vida. Então, aquela pessoa que tem sucesso, que, nossa, tem 300 funcionários, quantas famílias, quantas vidas estão servindo através daquela empresa, do teu servir. Então, é isso. Tudo, absolutamente tudo é servir. Propósito. Fala, homem. É sensacional. Assim embaixo. A gente caminhar para o final, que tem a ver com servir, aí vai um cuidado, especialmente para nós, consteladores, treinadores comportamentais, terapeutas, que nesse ato de servir a gente tem que tomar um cuidado para não cair na arrogância. Assim como a fruta tem que cair para que nasçam novas árvores, a Cris colocou, porque às vezes a gente se empolga. Nesse intuito de servir, às vezes a gente quer que o fruto não caia. Sim. Então, assim, às vezes, a melhor forma de você servir para que o outro possa fluir, crescer... Para que o outro possa comer o fruto. Para começar a comer o fruto, é não querer ajudar a qualquer custo. Porque aí você deixa de servir e se coloca numa posição de arrogância. Você está mais interessado em se sentir bem ajudando o outro, porque às vezes a pessoa ela precisa... Às vezes a gente coloca, e a Sofia falou muito isso nesse treinamento que eu trouxe aqui um pouco, a gente não se colocar a ponto, uma postura de maior e querer resolver o problema da pessoa. Aí você está prestando um desserviço. Às vezes o melhor serviço é, naquele momento, parar a sua ajuda.
Aí o Bert já falava isso também nas ordens da ajuda, depois quem quiser saber um pouco mais, a gente falou sobre isso num episódio para trás. Assim, eu queria fechar esse ponto, a gente tomar esse cuidado no serviço para a gente não desenvolver pessoal, porque assim, uma das melhores coisas que me aconteceu na vida foi quando eu fui fazer uma faculdade que eu não queria, eu fui pelo fluxo em tecnologia, processamento de dados, e aí eu fui trabalhar numa loja de sapato, morava com uma amiga, ele me arrumou o emprego. Só que eu era tão tímido na época, tão tímido, que eu tinha vergonha de vender, de abordar as clientes, né? Porque era uma loja de sapato feminino. De tão vergonhoso. E o que eu fazia? Eu fazia de tudo para ficar só empilhando caixas. Serviço braçal. Um serviço honesto, digno. Só que o cara queria um vendedor. Foi contratado para ser um vendedor. E ele viu que eu não tinha perfil. Naquele momento, eu não tinha perfil para isso. Eu não durei uma semana. Ele não teve dó de mim. Ele chegou na época e falou, ó, sinto muito, não dá. Eu lembro como fosse hoje. Isso foi em 98, 97. Toma aqui R$50. Era muito dinheiro, era muito mais do que valia aquela semana. Aí eu falei assim, nossa. Aí eu não gostava da faculdade que eu estava fazendo. Eu não servi para carregar caixa de sapato. Aí eu fui trabalhar na roça, carregando lenha. E foi o período em que, de fato, ali a minha semente germinou. Porque eu falei, eu preciso vencer minha timidez. Preciso. Então, a vida não ter tido dó de mim, aquela pessoa, que eu nem lembro mais o nome agora, o dono da loja, não ter tido dó de mim, foi a melhor ajuda, foi o melhor serviço que ele podia me dar. Porque, apesar de ser um serviço digno, não estaria carregando caixa, eu não teria me desenvolvido, eu não teria aquela necessidade, aquela coisa de querer assim, nossa, você tem potencial para fora, eu não teria aflorado. A minha fruta não teria dado fruto. A minha árvore não teria dado fruto como a colocou. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Às vezes, servir é um ato de humildade e não querer fazer com que o outro faça coisa que ele não está preparado. Ou dizer algo que ele precisa ouvir quando a gente está no centro. Não que a gente acredita, é daquilo que o campo, a imagem está mostrando. Simplesmente, sem julgamento. É uma forma muito bonito de servir. Tá sem som, Rê. Libera seu som. E esse servir aí, da ajuda, né? Daria outro episódio, né? É verdade. Muita coisa para falar. Principalmente para os ajudadores de plantão, né? Sim. Então, o suficiente. O suficiente. Ser suficiente. Gratidão. Que você entenda o seu para quê e pare de florear. Eu gostei das minhas mãos. Obrigada, gente. Sigam a gente nas redes sociais, dê um like. Vem com a gente, porque é no seu lugar de força. Como que é? Encontre o seu lugar de força e vá para a vida. Gratidão. Beijo, 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 beijo. Beijo.